comece essa aula incrível, essa masterclass sobre conexão entre tempo e dinheiro. Já é. Perfeito. Gratidão. Ana, fica à vontade. Então, eu sou de Portugal, moro em Lisboa. Conheci a Ana através de uma mentoria que fizemos em comum sobre gravação de vídeo e comunicação. Ela comunica muito melhor do que eu, está muito mais à vontade, ainda tenho muito para aprender com ela nesse ponto. O que é que eu faço? Eu ajudo a nível de produtividade, na gestão de tempo e produtividade, ou seja, todos aqueles problemas como procrastinação, não saber organizar a agenda, não saber o que começar a fazer primeiro, como é que tratar de tarefas difíceis, todos esses problemas sou eu que resolvo. E a Annalise contribui sempre com a questão do dinheiro. Portanto, por norma, eu ajudo na parte da produtividade, na parte em que o que é que a pessoa tem que fazer para organizar o seu tempo, e a Annalise, a Ana ajuda na parte de como é que a pessoa vai fazer para organizar o seu dinheiro. Portanto, nós agora conectamos e temos um novo grupo, que é exatamente a conexão entre o tempo e o dinheiro. E é daqui que parte esta nossa parceria, porque nós temos muito tempo, mas não temos dinheiro para gozar desse tempo, não tem graça nenhuma, não é? Porque é um bocado assim. E termos muito dinheiro, mas não sabemos aproveitar, não conseguimos ter férias, não conseguimos fazer nada, ir a um cinema, também não é? Portanto, é preciso um equilíbrio entre estes dois temas, o tempo e o dinheiro. E é isso que nós tentamos levar às pessoas, é esse equilíbrio. Eu sou coach, fiz várias mentorias de produtividade com o Wendel de Carvalho, com o Jerónimo Telmo, sempre daí, quase todos os cursos que eu fiz aí. Tenho muita ligação ao Brasil, tanto a nível de pessoas como de mentores, e é por aí que é esta conexão. A maior parte dos meus clientes são daí e não daqui, o que é algo um bocadinho estranho, mas é verdade. E é isto, sou eu. Tá? Ana, passo-te a palavra para começares. Maravilhosa. Eu quero dar boas-vindas para Ana Espíndola. Tudo bem, Ana? Se você se sentir à vontade e quiser depois abrir a câmera para interagir com a gente, né? Falei para as meninas agora no início que eu gosto bastante de interação, então qualquer dúvida que tu tiveres, pode levantar a mãozinha, pode abrir o microfone e falar, tá certo? Seja muito bem-vinda aqui na nossa Masterclass. Muito obrigada. Assim que eu conseguir, eu abro a câmera, tá? Pode deixar. Tá certo, tranquilo. Então, meninas, eu quero apresentar para vocês aqui a minha tela, porque eu sou muito visual, então sempre tem que ter apresentação nos meus conteúdos. E também é bom, né? Pelo menos, eu gosto também de ver o que está sendo comentado. E aí, essa é a nossa Masterclass iniciando. Conexão entre tempo e dinheiro. E como a Ana falou, tem muita conexão, gente. Tanta conexão que a gente nem percebe exatamente o quanto. Mas um é tão importante quanto o outro. Eles andam muito conectados. E a gente vai compreender um pouquinho melhor daqui a pouquinho, tá? Primeiramente, a gente sempre quer compreender toda essa conexão, o segredo de tudo. O segredo para a gente ter uma vida mais organizada, tanto na minha gestão, administração do tempo, quanto financeira. Então, por que que a gente quer sempre isso, essa organização? Porque, primeiro, tem uma frase que eu falei bastante ali no grupo e também no Instagram com a Ana, que a gente fala muito, nessa semana de lives que a gente está fazendo, nesse mês de lives que a gente está fazendo agora em abril, que não adianta eu ter dinheiro se eu não tiver tempo para usufruir de tudo que eu posso. Não adianta ter dinheiro para ir para Disney, para ir para Nova York, para ir para Londres, para Portugal conhecer a Ana, se eu não tiver tempo para fazer essa viagem. E ao mesmo tempo não adianta eu ter todo esse tempo sobrando se eu não tiver dinheiro para
para viagem, meu Deus, é um sonho super além, né? Ou dinheiro simplesmente para ir jantar, para pedir uma pizza, porque muitas vezes a gente também não tem isso. Dependendo do mês, a gente gasta um pouquinho mais e a gente fala: não, esse mês não vai dar para comprar pizza. Então é mais ou menos assim. Não adianta a gente ter apenas um ou outro, porque os dois são complementos, são conectados. Então a gente sempre quer ter essa resposta. Qual que é o segredo de eu ter essa vida mais organizada, ter administração, gestão do meu tempo, ser mais produtiva, também ter a vida financeira mais organizada, ter educação e inteligência financeira. A Jéssica, ela participou do nosso desafio Transformação Financeira. E ali ela conseguiu compreender que ter educação não é a mesma coisa que ter inteligência financeira. Então não adianta de nada eu ter somente a educação, se eu não tivesse inteligência. E além disso, a minha segurança financeira. Será que eu posso dormir em paz todos os dias tendo essa segurança das contas que eu tenho para pagar, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai? E será que eu tenho liberdade para viver e parar de sobreviver? Todos os meses eu fico ali, meu Deus, será que vai dar para fazer tudo o que eu quero? Então, um pouquinho mais sobre isso a gente vai falar hoje. E eu trouxe uma analogia muito legal que está conectada não somente com o dinheiro, mas a gente vai compreender o porquê, que é a árvore do dinheiro. E aí, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Quem nunca quis uma árvore do dinheiro para que a gente esperasse ela dar os frutos ali, e a gente ficasse sentadinho, só aguardando o resultado. Só que a questão é, para mim plantar uma árvore na vida real, primeiro eu preciso ter as sementes, certo? Sem a semente eu não consigo plantar, ou uma mudinha. Mas vamos partir desse pressuposto aqui das sementes. Depois, a minha árvore ela começa a crescer, mas a terra está aqui. Então ela cresce primeiro pelas raízes. Ela nem aparece que ela está crescendo aqui. As raízes elas estão aqui, ó, gigantes, crescendo, se desenvolvendo e aqui nada. Então a gente acha que não está dando muito certo, né? Mas depois de um tempinho ela começa a aparecer. O tronco começa a surgir e a partir daí a nossa árvore começa a crescer e a gente vai vendo o crescimento das folhas, o crescimento do tronco, o crescimento dela em si. Só que o que acontece, gente? Para uma árvore frutífera crescer, em média ela leva no mínimo 3 anos. 3 anos para começar a dar fruto. É um tempo razoavelmente baixo, mas ao mesmo tempo são 3 anos. Não é um mês. Só que o que acontece? Os primeiros frutos, eles vêm após esses 3 anos, mas eles geralmente não são os maiores, não são os melhores, não são os mais saborosos, porque essa árvore ainda é bebê, ela ainda está se desenvolvendo. E também com isso, a gente compreende que é um crescimento que não é da noite para o dia. Ou seja, qual é o tempo disso tudo? Aqui eu dei o tempo de 3 anos, mas será que é no mínimo isso? Então, às vezes, a gente pega o nosso dinheiro, a gente coloca, a gente investe, a gente faz qualquer coisa e quer que do dia para a noite aconteça alguma coisa, um milagre, que a minha árvore já esteja grande. Ou, eu anotei aqui as tarefas que eu tenho que fazer no meu dia, do nada a minha agenda já vai estar toda organizada, eu vou ter tempo para fazer tudo que eu quero, eu vou ser super produtiva. Isso não acontece, porque a questão é o tempo. Mas agora, voltando para a vida real, quando eu falo sobre financeiro, como é que funciona isso, Ana? E agora eu vou explicar para vocês se isso é possível. E aí a gente vem com a primeira questão. Nesse caso, não é as sementes que eu preciso ter, mas é a vontade. Eu tenho que compreender o meu porquê. Por que eu quero organizar o meu financeiro? Por que eu quero organizar a minha agenda para ter a minha vida mais produtiva e organizada? Então a gente precisa compreender, porque se eu não sei o porquê, ninguém vai fazer, né? Quando a gente era criança, os nossos pais falavam: "Ai, não pode fazer isso. Ai, não pode fazer aquilo". Mas por que eu não posso? Ou por que eu devo fazer? O porquê ninguém nos ensinou. E aí, o que a gente fazia? Ia lá e fazia o que não era para fazer, ou não fazia o que era para fazer. Porque a gente não entendia porque era importante.
E a gente deixava de fazer tanta coisa que era importante para nossa vida, que muitas vezes a gente se arrepende hoje, fala, eu deveria ter feito. Mas está tudo bem, porque a gente não entendeu o porquê. Depois a gente vem compreendendo a nossa situação atual. Aonde que eu tô hoje na minha vida? Quanto dinheiro que eu ganho? Quanto dinheiro que eu gasto? Quanto tempo eu tenho na minha agenda? Quanto tempo eu tenho no meu trabalho? Né? Será que eu sou empreendedora ou não? Quanto tempo eu tenho que demandar para essas funções? E aí a gente começa a analisar os resultados. Porque o resultado de tudo isso daqui, ele pode ser analisado, ele deve. A gente compreende o que está acontecendo. Será que eu já tenho essas sementes? Será que a minha raiz já está indo ali para baixo da terra e está crescendo? Será que eu estou me desenvolvendo um pouquinho mais com esse conhecimento? E aí a gente vem e começa a olhar os primeiros resultados. Com esses primeiros resultados, a gente vai praticando e analisando cada vez mais. Bom, eu vou cuidar do meu dinheiro. Como é que eu vou cuidar dele? O primeiro passo que a gente sabe, que é teórico, e que muita gente nem faz porque é tão fácil que as pessoas não fazem, é anotar. Anotar tudo que entrou, tudo que saiu, e aí a gente volta para analisar. E toda vez, todos os dias a gente faz a mesma coisa, tá? Então aí a gente vai praticando, a gente vai analisando as nossas tarefas, a gente vai colocando elas na agenda, a gente vai analisando, será que eu fiz tudo isso? Será que eu não fiz? Por que que eu não fiz? Vai para amanhã, mas será que amanhã já não tem tanta tarefa que eu não vou conseguir fazer? Como é que vai ser essa minha organização agora? E aí, a partir do sexto passo, a gente já tem alguma reserva financeira. Talvez seja bastante dinheiro, talvez seja pouco, mas a gente já consegue olhar. Poxa, eu nunca consegui reservar nada, mas esse mês eu guardei R$ 10. A gente já saiu no lucro. De nada para 10 já é alguma coisa. Mas, Ana, é tão pouca coisa, mas é alguma coisa. Porque se não fosse do 10, não vai somar para 20, para 30, para 40, e assim a gente multiplica. A gente tem que começar nos passos pequenos. É que nem uma árvore. Como que ela cresce? Ela não fica desse tamanho do dia para a noite. Então é essa questão que a gente tem que compreender, para que o nosso dinheiro multiplique, para que a nossa vida seja mais organizada. A questão principal é eu compreender que as coisas elas não acontecem do dia para a noite. E às vezes é tão chato eu começar anotando as minhas tarefas no papel, anotando tudo que entra e tudo que sai do meu dinheiro, porque eu só quero chegar aqui e ver a minha árvore grande. E o primeiro passo, que é pegar a minha semente e botar na terra, eu não faço. E aí eu fico esperando um milagre, que não acontece. E aí, eu trago uma analogia para vocês. Alguém já ouviu a frase: quem planta tâmaras não colhe tâmaras? Já? Vocês sabem por quê? A Ana sabe porque eu já falei para ela. O pé de tâmara, gente, a já vai falar? Abre o microfone, então. Fala. Vamos ver se tu sabe. Porque o pé de tâmara demora, a gente não vai ver ele grande, ele demora muito para crescer. Tu sabe quanto? Não. Certo. O pé de tâmara, gente, ele leva de 80 a 100 anos para começar a dar os primeiros frutos. De 80 a 100 anos. Aí as pessoas começam a empreender e falam: abri a porta e ninguém aparece. Mas quando que eu abri a porta? Ontem. E ninguém apareceu. Quando que a gente começou? Quanto de dinheiro eu estou investindo no meu dia? Quantas tarefas e análises eu estou fazendo da minha agenda? De 80 a 100 anos, gente, até a gente morrer, em um momento a gente vai conseguir. Mas a gente não vai conseguir se a gente não fazer o primeiro passo, que é plantar a minha semente. Então, tudo na nossa vida a gente precisa compreender que leva tempo para uma árvore crescer, chegar desse tamanho, para mim ter a minha vida financeira toda organizada, ter dinheiro sobrando, ter reserva financeira, para mim ter a minha agenda totalmente organizada, definida, com as tarefas todas prontas. A Ana, eu fiz a mentoria com ela. A Ana sabe que eu tenho altos e baixos de organização da minha agenda.
Os meus compromissos, eles são perfeitos, estão todos lá. Mas as minhas tarefas do dia a dia, eu tenho dificuldade. Às vezes eu consigo, fico por um mês, fico por uma semana, aí eu caio, daí eu volto de novo e vou começando, mas eu não desisti. Tô sempre tentando. E não é porque eu tô aqui fazendo o meu papel de mentora que eu não posso falar para vocês que eu também tenho dificuldade nisso. Porque ninguém é perfeito, tá? Então, isso é uma das coisas que eu gosto de tirar, né? Essa máscara. Porque muitas vezes a gente vê esses gurus que a gente vê na internet, que a vida deles é perfeita, é maravilhosa, eles têm uma vida organizada, tanto financeira quanto de agenda, gestão do tempo. Mas não é assim. Por quê? Porque a gente está no período de se desenvolver e para isso que a gente está aqui vivo. Se a gente já soubesse de tudo, a gente não ia mais estar aqui. E a questão é que a gente compreenda os nossos passos, compreenda essa evolução, compreenda que eu preciso plantar uma semente para depois colher tudo que eu quero e compreenda tudo isso, tá? Então é importante que vocês não desanimem. Vão ter dificuldades, porque é para isso que elas servem para a gente aprender, mas continuem firmes, fortes. Tem pessoas que ajudam vocês a fazerem tudo o que vocês quiserem. A questão é vocês compreenderem o porquê. Por que vocês querem fazer isso? E continuar, ter força e ir, certo? Antes de falar um pouquinho para vocês sobre como que a gente pode atrelar isso dentro da nossa vida, da nossa empresa, eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece profissionalmente falando, meu nome é Analice Hamloff, eu sou educadora financeira e assessora empresarial, então eu auxilio essas empreendedoras, principalmente, a cuidar e organizar o seu dinheiro pessoal e da sua empresa. Por quê? Porque não adianta nada eu ir e falar para a Aline, vamos organizar o financeiro da tua empresa. E aí, na vida pessoal dela, entra o dinheiro e ela vai lá no final do mês e, pega lá da empresa. Não adianta. E o que eu faço? Eu faço totalmente o oposto. Eu falo, Aline, olha, a gente pode sim trabalhar a tua empresa, mas primeiro a gente vai trabalhar a tua pessoa física. Porque assim tu vai aprender a cuidar mais do teu dinheiro, a dar importância para ele, a abraçar ele para deixar ele contigo e não passar ele para os outros. Então, eu sempre faço isso numa empresa. Eu sempre tenho esse olhar. E tudo isso começou quando eu fui trabalhar numa clínica de estética, numa clínica franqueadora aqui da nossa região. Comecei na recepção, depois me desenvolvi lá dentro, mudei um monte de processo, porque era muita coisa no papel, digitalizei tudo e fui para o setor administrativo. Depois de um tempo, eu virei a diretora administrativa lá da clínica e eu cuidava de todas as nossas unidades, das unidades franqueadas também, tínhamos unidade em São Paulo, e era eu que dava todo esse suporte. Mas tinha uma questão. Ali, a gente também não tinha a organização financeira 100%. Por quê? Porque chegava fim do mês, a dona ia lá e nunca consegui resolver isso. Mas a questão é, se empresas grandes não têm, empresas pequenas geralmente não têm. Não é que está tudo bem, mas a questão é, o conhecimento delas está muito mais desenvolvido, elas têm muito mais oportunidades e mesmo assim não fazem. E quando eu empreendi aqui nessas áreas, porque eu já trabalhei na área da estética também, já tive uma sala minha, já atendi em salões, já vendi roupa, já vendi joia e também já vendi doces, porque eu também sou confeiteira. E o que aconteceu em tudo isso aqui? O meu dinheiro ele entrava, mas o meu dinheiro saía. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu não sou a única pessoa. Um monte de gente faz isso em empresas grandes também. Só que isso é triste, não é legal. Eu não tenho vergonha, não me envergonho porque fez parte do meu processo, mas também não me orgulho. Porque isso daqui, se eu tivesse o conhecimento, poderia ter sido diferente. E aí veio essa sacada. Eu preciso aprender como eu vou ensinar para essas empreendedoras a não fazerem o mesmo que eu já fiz e não vivenciarem o que eu vivenciei em uma empresa grande. Então, foi aí que eu comecei a atuar como educadora financeira, principalmente para empreendedoras. Atuo geralmente mais para o setor da área da saúde integrativa, beleza e estética. Mas, quando a gente fala de pessoa física,
eu também auxilio nessa organização e planejamento financeiro pessoal, tá? Então, só para que vocês compreendessem um pouquinho mais de quem é a Analice, para eu falar para vocês que tudo isso que a gente viu da árvore do dinheiro tem solução, tem como mudar, mas é a gente pegar a nossa sementinha. Tranquilo até aqui, gente? Então, quando a gente não cuida do dinheiro e das finanças, essa questão é uma das principais que impedem uma empresa de crescer. Isso aqui são estudos, não é uma frase que a Annalise pegou e colocou ali, mas quando eles falam, vários empreendedores fecham as portas, uma empresa nunca pequena, um microempreendedor raramente consegue subir. Por quê? Porque ele não olha para o financeiro. Ele só quer trabalhar, ele só quer atender, ele só quer vender. E tem essa situação. Porém, essa questão aqui não é a única. Quando a gente não olha para o nosso dinheiro, a gente não consegue. E quando eu não tenho tempo para olhar para o meu dinheiro, eu nunca vou conseguir. Por quê? Muita gente fala, Ana, eu queria organizar minha empresa, mas eu não tenho tempo para isso. Tá, e quando que tu vai ter? Eu não sei, porque a minha vida é tão corrida, eu tenho que ficar atendendo, eu tenho que fazer um monte de coisa. Se a gente não prioriza isso, a gente nunca vai priorizar o nosso dinheiro. Então, por que vocês não têm dinheiro? Porque vocês não têm tempo para olhar para isso. E aí, como que a gente vai ter tempo para isso? E a Ana vai falar sobre isso justamente daqui a pouco, porque eles estão conectados. E é essa questão. Se eu não tenho um, o outro não vai importar tanto. Eu preciso ter os dois conectados. Mas, além disso, a gente precisa compreender uma coisa antes de tudo. A gente precisa compreender que, além de olhar para o financeiro, ou seja, quando eu tenho tempo para olhar para o financeiro, eu vou olhar para ele. E quando eu começo a olhar para ele, eu preciso compreender uma coisa antes, que se eu tenho uma empresa, eu sou uma empreendedora e uma empresária. Se eu tenho um MEI, se eu tenho um ME, se eu tenho uma sala que eu atendo, ou se eu vou atender na casa das pessoas, ou independente do que eu faço, se eu tenho isso, eu sou uma empresária, eu sou uma empreendedora. E por que que além do financeiro a gente não consegue ter sucesso? Porque a gente não se vê como uma empresária. E porque eu vou lá atender, daí eu vou, sei lá, vou vestir uma roupinha aqui e vou lá para minha cliente. Porque eu não preciso cuidar da minha aparência física, porque eu não preciso cuidar do meu dinheiro, independente se ele tem bastante. Mas se a gente não cuida, isso não é uma dona de um negócio que faz isso. É a pessoa lá. Eu não tenho a minha vida financeira separada, porque eu sou uma só. Beleza, mas daí uma fica saltando a outra e nenhuma das duas não crescem. Então, essa é a compreensão. Eu tenho uma empresa. Eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária e eu tenho que me portar como tal. Eu tenho que prestar atenção em tudo que eu faço na minha vida. Mas eu tenho que entender que existem duas. A Annalise, que é aquela lá que vai para empresa, que vai com os amigos passear, que sai com o namorado, que sai de noite, que faz qualquer coisa na vida pessoal dela fora o trabalho, e tem essa Annalise que está aqui falando, comunicando com vocês no trabalho. Então, Ô, Ana, diga. desculpa te interromper, até para de repente você e a Ana de Portugal conseguirem nos ajudar. Eu acredito também, como eu sou advogada e corretora autônoma, a minha maior dificuldade também no início e agora nessa transição de carreira, muitas pessoas acreditam que eu estou em cima do muro por trabalhar com duas coisas, mas é que eu acho que uma coisa complementa a outra, né? A parte jurídica complementa a parte de vendas, e eu não quero abandonar, eu quero trabalhar as duas. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem como autônomo, como profissional liberal, é a precificação e ter postura, né? Essa questão da questão financeira, acho que eu aprendi a fazer esse trabalho de formiguinha, né? Para ir, recebi tanto, guardar, porque eu passo certos meses sem receber, porque eu não tenho tantos clientes PJs que eu tenho assessoria né, fixa, mas a maior dificuldade esteja nessa questão da postura, né? Eu tenho que estar com uma roupa de marca,
não gosto de gastar, não preciso, só preciso às vezes estar bem posicionada, bem vestida, não chegar suada, não demonstrar ansiedade, que eu sou uma pessoa muito ansiosa e já sofri de burnout agora durante a pandemia, de trabalhar muito, durante a semana estar no escritório, que atua eu e meu marido, e finais de semana estar em plantões de vendas de construtoras e achar que ia agarrar o mundo de uma vez só, e isso me causou grandes problemas de saúde. Então, essa questão do financeiro, do tempo, eu acho que tem um meio termo aí que também é a questão da inteligência emocional, que é o como manter, que talvez eu já esteja nesse grau que eu estou com dificuldade de manter, sabe? Aí a gente pode ir trocando ideia também, porque a maior dificuldade do pequeno empresário também é como manter e como estabelecer novos clientes, né? Eu sou um pouquinho mais posso dizer assim, arcaica no sentido digital e estou com bastante bloqueio de empreender no ramo digital. Você que já atua com várias questões também deve ter um pouco mais de conhecimento para compartilhar com a gente, como você também é multifacetada, trabalhou em várias questões, né? Uma coisa complementa a outra, né? Então, acho que essa questão da postura, talvez você e a Ana Moura poderiam nos auxiliar, porque às vezes a gente tem dificuldade de não parecer rude e não demonstrar fraqueza ao mesmo tempo, assim, na hora de precificar o trabalho. Acredito que também seja a questão da amiga Jéssica, que trabalha no ramo da beleza, às vezes os parentes, os conhecidos querem o dito desconto, e esquece que o nosso serviço é pautado em trabalho, em mão de obra, distância, produto, material, né? E as pessoas não dão essa importância para a prestação de serviços, né? É a grande dificuldade do brasileiro, né? Sim, perfeito. Ana, queres falar um pouquinho? Quero, se não te importas. Eu já Aham. estava aqui em pulgas. Então, Aline, eu sou exatamente como tu, ok? Eu tenho 2 trabalhos. Tenho um trabalho das 9 às 6, um CLT, como vocês chamam, não é? E empreendo depois de sair. Qual é a questão aqui? Eu percebo perfeitamente quando tu dizes que queres agarrar o mundo, porque eu acho que toda a gente passa por aí. A questão a nível de tempo, só falando agora da parte do tempo, é que tens de colocar tudo na agenda. Tudo vai para... E quando eu digo tudo, eu não estou a falar em trabalho, eu estou a falar essencialmente em tempo livre. Porque nós colocamos tudo o que é trabalho na agenda, não é? Reuniões, feiras, seja o que for, tu tenhas que fazer, tu colocas na agenda e bloqueias o tempo. Mas não bloqueamos o tempo para descanso. O que é que acontece? Não temos tempo para descanso. Ou seja, todo o tempo que nós devíamos estar a descansar, estamos a trabalhar. E isso não é possível, porque quando nós fazemos isso, acontece exatamente o que te aconteceu a ti, que é o burnout. Certo? Portanto, quando nós temos, no meu caso e no teu caso, ainda para mais com 2 empregos que nos demandam muito, muito tempo, e imagino o teu, o meu, como é CLT, eu não trago desse trabalho para casa, o que me permite empreender, entendes? Eu não tenho, tu é diferente, porque como na advocacia eu acredito que há coisas que tenhas que fazer fora do horário da advocacia, possivelmente, não sei como é que coordenas isso, mas é possível que isto aconteça, mas ainda é mais essencial que tu coloques tempos de descanso, ou seja, a partir de determinada hora fechas, é como se fechasses o escritório mesmo em casa, e estando em casa, eu sei que isto é mais difícil, mas é como se fechasses o escritório, imagina, tu colocas 10h30 da noite, a partir das 10h30 da noite eu desligo e não vou fazer mais nada a não ser descansar. E tipo, domingo à tarde, nós temos uma colega que participou na minha mentoria, que o problema dela é exatamente este, é parar de trabalhar. É muito mais complicado a pessoa parar de trabalhar do que a pessoa deixar a procrastinação. Porque o ritmo e a energia que a pessoa gasta quando está habituada a trabalhar, parece que aquilo nunca vai acabar, aquela energia. Então ela não se sabe travar. O que é que acontece? De tempos a tempos está doente. Ok? Ela já conseguiu, pelo menos o domingo à tarde, não trabalhar.
acho que agora está a passar para a parte do domingo a tempo inteiro, mas não é, por exemplo, como a Annalise e como eu, que nós tiramos o fim de semana. Eu também acredito que é preciso ter um grau de organização grande para nós conseguirmos bloquear o nosso fim de semana para descanso, porque nos permite, não é? Claro que se tivermos uma masterclass, ou claro que fazemos, não é essa a questão, mas isso é coisas que são fora do normal, não é? Nós não temos todos os fins de semana reuniões e masterclasses e fazemos por não ter também. A questão também é essa, fazemos por não ter. Mas o que eu te quero, a nível de tempo, o ponto principal é, tens de colocar na agenda tempos para descansar e cumprir da mesma maneira como se tivesse uma reunião ali. Que tem a ver com a tua saúde, ok? Sim, É como se tivesse sim, a isso priorizar aconteceu aquilo. comigo, tanto que eu abandonei um cargo de coordenadora da imobiliária, porque eu sempre fui a CDF que focava muito em trabalho, estudo, e a minha mãe disse que a gente tem muito tempo. Então, agora, esse começo do ano, eu sinto que eu estou levemente depressiva, mas eu estou virando acumuladora de cursos. Eu também não consigo ficar parada pelo fato de ficar sem parar. Eu preciso de conhecimento, eu estou sempre em busca de algo, de não ficar parada, seja na parte jurídica, seja na parte empreendedora, porque a gente não aprende isso na faculdade, né, Ana? Eles não ensinam a gente em curso técnico nenhum em como gerenciar, seja na área da saúde, na parte burocrática. Então a Viver gente nessa parte de aprende cursos. levando porrada, assim, literalmente. Essa parte de cursos tem uma coisa muito boa, que é, terminas um curso, colocas em prática. Enquanto não colocares em prática, não compras outro. Sim. É a única maneira de travar isso. Estive aí, durante não sei quanto tempo, ok? E não punha nada em ação porque era só conhecimento. Eu sou daquelas pessoas que adoro estudar. Portanto, se eu tiver o tempo todo a estudar, para mim está bom. Agora, a questão é, não dá, porque depois é conhecimento, conhecimento, conhecimento. Depois, Acumula conhecimento e não coloca para fora, é, né? não Não dá. consegue Portanto, ter a sabedoria de é, transmitir, né? é. Essa é a Portanto, dificuldade agora. trava isso, que isso também não é uma coisa boa, isso não é um sabotador. Nós achamos que precisamos sempre de mais para transmitir alguma coisa. Diz Ah, Ana, que tinha de falar. isso é uma crença porque, Aline, tenta compreender na tua vida como eram os teus pais. Por exemplo, eles tinham um final de semana, né? Eu não vou nem falar para ficar com a família, para passear com os filhos, porque isso raramente acontecia, mas simplesmente ficar para fazer nada. Não sei se na tua vida era assim, mas eu já tive vários. Então, justamente era o contrário. A minha família tinha lanchonete e a minha mãe depois virou enfermeira. Então, eu sempre estou acostumada, sábado e domingo para mim é como se fosse um dia de semana. Então, vem daí, Raramente a gente ia pronto. para a praia, passeava. Ah, Então, às vezes o meu domingo é a segunda, é o dia que eu saio para resolver questões de saúde, comprar tal coisa, resolver. Mas agora que eu estou aprendendo a equilibrar, gerenciar isso que você mencionou, que é o foco do teu curso, o gerenciamento de tempo. Tenho uma reserva guardada, estava com o meu escritório ali fechado já há 8 meses. Por questões de família, eu decidi fechar, porque aí que está a questão, quando a gente pega muita questão de conhecidos, as pessoas nos exigem muito, uhum. e isso me afundou, assim, ao ponto de eu piorar, né? Tanto lá na imobiliária, quando eu prestava serviço lá, porque eu presto assessoria, gero contrato, faço análise de risco, só que eu estava sem tempo e concentração para lidar com a parte da advocacia, que exige mais concentração para digitar uma defesa e coisas assim. E aí eu estava deixando os outros meio que decidir minha vida, largar um, largar o outro, o que que eu faço? Faço terapia? Sofremos uma ameaça de morte de um cara envolvido no caso inventário no final do ano, então o final do ano foi bem pesado para a gente, né? Uhum. Às vezes a gente trabalha coisa burocrática, mas parece que é pesado também para a gente, porque as pessoas querem resultado, e eu não soube lidar bem com isso. Eu e meu esposo, porque a gente está trabalhando em casa no momento, né? E isso nos ameaçou, a pessoa sabe onde a gente mora, a gente ficou com medo, então tudo isso, sabe, Ana? Então agora a Sim. gente está construindo o escritório, está trabalhando ali na obra para realmente o serviço ser lá fora
e não mais em casa. Estamos É. investindo e para isso trazer um fruto que não misture, já que a gente trabalha junto, né? E essa questão de, às vezes, trazer o problema para casa, porque a gente é empresa, nosso cérebro é que soluciona o problema das pessoas, né? Dando parecer para as pessoas. Isso é bem importante que tu compreenda e que tu verifique, né? Tu já compreendeu onde é que vem essa tua crença de que tu tem que trabalhar toda hora. E por que que eu trouxe isso? Porque se a gente cresce com os nossos pais trabalhando sempre, não tendo tempo para nada, para viver, eu falo viver de uma forma, vamos sair, vamos ir no shopping, vamos ir no parque, vamos ter o nosso final de semana para gente, não fazer nada que seja, mas tu já compreendeu da onde vem. A questão é, analisa e vê se tu quer continuar igual a eles ou se tu quer fazer diferente. Porque eu cresci dessa forma. Meus pais, eles são assim até hoje. Final de semana, de vez em quando meu pai fica em casa os 2 dias. Mas é raro, porque ele sempre arranja qualquer coisa para fazer. Ele sempre está arranjando algum trabalho para ir, por quê? Porque não pode ficar parado. Porque se eu estou parada, eu não estou fazendo nada, eu não estou trabalhando. Mas, poxa, final de semana é o meu dia de descanso. Se tu trabalhasse numa empresa CLT, o que que ia acontecer? Tal hora eu tenho para entrar, tal hora eu tenho para sair, final de semana, geralmente eu não trabalho. Fechou. A minha vida é isso. Então eu tenho que compreender no meu dia a dia que a minha vida é isso. A empresa é minha, eu sou a dona. Aí a gente volta naquela questão. Eu mando, mas eu tenho que compreender que eu tenho esse posicionamento, que eu tenho que trabalhar nos dias que eu deveria trabalhar, e naqueles dias, se é sábado e domingo, é folga. Ah, mas não, hoje eu não estou trabalhando. Igual às vezes eu tô, né, lá na FEAC, por exemplo, e alguém pede alguma coisa de matemática e cálculo e não sei o que, eu falo, gente, não é meu horário de trabalho. Não é, eu não quero pensar, eu não estou trabalhando. Ponto. Ai, mas é durante a semana, mas não é meu horário de trabalho, eu não quero nem fazer conta. Não quero nem somar conta 2 mais 2. Porque E eu aqui é achava que aqui. eu sofria sozinha disso, Ana. Eu tô em festa de aniversário, as pessoas, posso tirar uma dúvida Não, contigo? não pode. Aí eu assim, eu tô off, posso conversar aqui sobre cinema, sobre Aham. passeio? Não. A linha advogada tem de segunda, e a pessoa, eu com medo de ser rude, de ser grosseira, Uhum. eu distancio, eu tento ignorar, assim, deixando a pessoa para ela entender que não ser grosseira, deixa a pessoa meio que falando sozinha, assim. Aham. E aí vem também do posicionamento da mulher empreendedora, empresária, cortar. Porque a Ana, ela vai falar provavelmente, né? A gente nós somos os donos da nossa agenda. Então, se a fulana vir aqui, Ana, não tô fazendo nada agora, posso te ligar? Não, não pode. Não pode. É para falar sobre o quê? É para fechar negócio? Então eu posso. Ai, não, é só para conversar, não. Então eu tô trabalhando, tá? E quando a gente não limita isso, vai vir toda hora várias coisas, é igual imprevistos. Ai, eu não consegui fazer tal coisa porque teve um imprevisto. Mas quem aceitou o imprevisto? Foi eu. Ponto. Então a questão é a gente compreender como a gente está hoje e aonde a gente vai chegar. E nessa tua situação, tu compreendeu da onde é que vem essa questão de trabalhar e não poder parar. Agora, tu precisa estudar um pouquinho mais, e estudar, quando eu falo, não é comprar curso, tá? É se olhar, se observar, compreender, internalizar essa questão, como eu quero ser lá na frente, para te conseguir se dar esse momento de paz no final de semana. Eu falo que para mim é muito fácil sumir final de semana, tanto que eu deveria postar alguma coisa para falar, gente, eu tô viva, né? Eu vejo uma situação que eu poderia comparar com o financeiro, mas é meu final de semana. Raramente eu posto, raramente eu apareço, porque eu estou vivendo, eu estou aproveitando, nem que seja para mim deitar na cama, dormir, ou para assistir algum filme ou série, mas eu estou presente naquilo, porque eu preciso. Porque se eu não fizer, eu vou surtar. E aí vem a organização do tempo. Se eu não tiver tempo para mim fazer isso, não vai dar, né? E junto com isso, com a questão de ser empresária, entra todo esse olhar. Não é só financeiro, não é só gestão, não é só olhar para o meu dinheiro, tanto pessoal quanto empresarial. A empresa em si é reflexo do dono.
Então, se a minha vida, todo mundo aparece para perguntar, se o meu final de semana não tenho tempo, se a minha agenda vira agenda dos outros, porque eu fico marcando qualquer coisa que eu não preciso, a pessoa vai ver, gente, essa guria é toda bagunçada. Como é que eu vou fechar um negócio com ela? Louca? Não tem como. E aí entra a questão do reflexo, a gente vai se organizar, a gente vai se posicionar. E entra nisso, cuidar do nosso tempo, ser mais produtivo. E aí é onde a Ana vai falar. Só para mim finalizar. Deixa-me só dizer uma coisinha muito Diga, rápida, além depois diga, posso diga. me esquecer quando for a minha apresentação. Quando alguém te questionar numa festa, para te pedir, para tirares alguma dúvida, tu não precisas dizer que não. Tu podes dizer assim, claro, liga-me tal dia das tantas às tantas. Ponto. Ok? Uhum. Há várias formas de dizer que não, sem nós dizermos não, estás a ser chato. Há várias formas. Esta é uma das formas. E numa festa é maravilhoso. Se tiveres cartões, até te podes dar um cartão. Claro, liga-me tal dia das tantas às tantas, toma o meu cartão. Fica marcado. Está perfeito. Aí, primeiro porque ela passa logo, subentende logo que ela tem que pagar porque é o teu horário de trabalho. Certo? Ninguém come do ar. Não é? Portanto, subentende logo que até pode tirar a dúvida, mas que aquilo é um caso profissional. É profissional. Seja pai, mãe, salvo seja. Mas quer dizer, seja familiar, seja amiguinho, seja o que for, é profissional, tu recebes disso. E isso é tratado no teu local de trabalho. Portanto, é assim que se responde. Okay. Beleza, obrigada, meninas. Por Estou nada. aprendendo esse processo nesse último ano e meio, depois do burnout, depois de um problema sério aí que me deu eu descobri um problema cardíaco também que é crônico, vem da minha mãe, então eu estou aprendendo a desacelerar, né, para realmente ter mais qualidade de vida, assim. Eu estava deixando a minha essência mais ambientalista, que foi meu primeiro curso antes da advocacia, e virei muito burocrática, muito planejada demais, isso em excesso também faz mal. Quando a gente deixa o pessoal de lado, a saúde de lado. E às vezes essa questão do gerenciamento que vocês estão ensinando hoje no curso, eu estou com dificuldade de gerenciar a minha vida pessoal, Uhum. Uhum. de encaixar, já que eu estou com mais tempo livre, porque eu estou na corretagem autônoma, de encaixar questões de saúde. Vou estar lá, vou fazer exercício, vou sair com os amigos, porque às vezes a gente não dá prioridade para isso, sabe o quanto isso é importante, que é network, né? Querendo ou não, isso é network que para mim necessito tanto. Uhum. E a principal questão disso é se priorizar. Tu tem que olhar para si. Por que, Aline? Sabe aquele exemplo do avião? Quando a gente está no avião e está acontecendo alguma coisa que o avião vai cair, cai um monte de máscara. Aí o que que acontece? A gente deveria colocar na gente. Mas não, a gente vai lá e coloca em todo mundo. Por quê? É isso que a gente faz no nosso dia a dia. Aline, me ajuda aqui. Ah, Ana, resolve tal coisa aqui pra mim. Ah, Jéssica, dá um descontinho aí. Aí a gente vai dando máscara para todo mundo. E chega no final, acabou o tempo, não tô mais com ar nenhum, morri. Já era, ou seja, fiquei doente. Tô no meu extremo, eu tô no meu limite. Mas se a gente tivesse colocado aqui mascarazinha, vamos ajudar um, vamos ajudar outro. O que a gente colocou já vai ajudando os outros. Ponto. Tudo funciona, mas a questão é se priorizar. E quando a gente não olha para isso na nossa vida pessoal, tanto financeira ou não, ou também em questão de agenda, a gente não vai olhar para nenhum ponto. Por isso que é preciso ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio também vale o teu espiritual, independente de religião, para quem está aqui, como eu sempre falo, essa conexão com o teu eu superior, com o teu anjo da guarda, tu compreender isso, tá conectado com o teu profissional, com o teu pessoal, com a tua família. A gente tem vários pontos, mas a questão é tentar equilibrar, porque o reto ele nunca vai ficar assim, nunca vai ser uma linha. Mas a gente vai fazendo assim e vai trabalhando dessa forma. Nem todo dia a gente acorda linda, maravilhosa. Mas se a gente tem que trabalhar, a gente tem que se fazer ficar linda, maravilhosa. Porque agora nós somos empresárias. Então,
linkando também com uma dúvida tua, para mim finalizar a minha parte e deixar a Ana dar o show dela, que roupa que eu me visto? Como muda o meu posicionamento profissional? Bom, isso é uma coisa que eu tô aprendendo. Inclusive, hoje foi o dia de eu olhar o meu guarda-roupa e nós temos uma parceira maravilhosa que foi a Ana que me apresentou, que é a Lu. A Lu, ela é consultora de imagem e estilo. Ela mora lá em Bruxelas, então é online o atendimento dela, mas ela é uma mulher incrível, maravilhosa. Mas a questão é, eu não preciso usar roupa de marca, eu não preciso ficar usando a roupa mais cara, porque eu também não sou desse tipo, eu não gosto disso. Para mim, gente, tendo uma roupa para mim usar boa, que eu me sinta confortável e bem, eu vou. Mas tem que estar usável, obviamente, né? Por quê? Porque aí a gente vai combinando o que a gente tem, vai vendo o que a gente precisa e vai se vestindo da forma como a gente deveria ter. Aí a questão profissional também vai de acordo com a imagem que tu quer passar, com a tua comunicação, como tu se sente, qual é o teu estilo e várias coisas. Mas a questão é, a gente volta na questão, compreender quem nós somos, o que nós queremos, qual a imagem que a gente quer passar. E quando eu falo do porquê, tenta compreender o que tu quer ser lá na frente. Coloca daqui a 5 anos. Eu não sei se a Ana vai fazer alguma dinâmica assim, mas tenta pensar daqui a 5 anos. Quem que a Aline quer ser daqui a 5 anos? Será que a Aline quer trabalhar 24 horas por dia? Ou a Aline quer ter o final de semana dela para viver? Então, tu vai pensando nessas questões, tá? Em tudo da tua vida, certo? Isso para todas vocês. Gé, antes tu tinha aberto o microfone, não sei se tu queres falar ainda, diga, para Ana continuar. Então, eu ia falar que a gente, na hora que você estava falando sobre o reflexo dos pais na vida dos filhos, lembrou da minha filha, que a gente trabalha final de semana, Uhum. e a gente também trabalha dia de semana, mas o final de semana é certo, né? Eu trabalho com estética, para quem não sabe, né? Mas eu também trabalho na feira de gastronomia. Então, a gente está sempre nos parques, nas praças. É um lugar que ela gosta de ir? É. Mas eu sinto muito a falta da gente com ela. Porque ela é diferente, assim, dela estar com a gente e a gente estar com ela. É diferente. Então, nos finais de semana, ela está com a gente. Se a gente saísse para ficar com ela, a gente estaria com ela. Não sei se vocês conseguem entender, sabe? Então a gente tá ali trabalhando e ela, de vez em quando, ela vem, ela conversa, daqui a pouco ela some, vai lá brincar nos brinquedos, que é parque, é praça. Daqui a pouco ela vem, conversa, daqui a pouco ela some, a gente sempre de olho, assim, sabe? E aí eu tava vendo a Aline falar dos pais dela e quanto isso refletiu na vida dela hoje adulta, eu tava lembrando muito disso. Do quanto eu tenho que mudar hoje, e não só eu, né, no caso nós aqui, para que ela tenha esse reflexo positivo. Ah, meus pais trabalhavam, né? Tem que trabalhar. Mas tem um momento também que eles ficavam comigo. E eu sinto falta disso, de ficar com ela, porque ela com a gente, ela tá sempre com a gente. Mas a gente com ela, né? Estar É isso. presente, né? Presente, ter a presença, um tempo de qualidade. Que é assim, às vezes não é nem nada, assim, ela tá fazendo a mesma coisa que ela estaria fazendo sozinha, mas é aquele olhar do nada, onde é que tá meus pais? A gente tá ali, olhando ela. É isso que ela sente falta, sabe? E aí olhar a Aline, né, no caso, adulta, tendo essa dificuldade, como tu tava falando ali, né, de estar fazendo sempre, 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 e a tua mãe e teus pais faziam isso, me fez, eu olhei lá na frente, tipo, como se eu estivesse vendo a minha filha lá na frente. Não que ela possa ter isso, mas é só um exemplo, assim, né, que me fez refletir. É isso. Perfeito. E isso acontece com muita gente, que nem eu falei. Uma cliente minha trouxe isso, outro cliente meu trouxe isso. E é a mesma coisa comparar a educação financeira. Qual pai que falou assim: olha, vou te dar um dinheirinho aqui para te guardar, vou te ensinar como cuida do teu dinheiro? Não, era assim: não toca nisso aí que dinheiro é sujo, porque rico não presta. Ponto. O que que a gente aprendeu? Não quero ser rica. Para que que eu quero dinheiro se esse negócio é sujo?
Então, a questão toda é a nossa criação, a criança, como a criança viu essas coisas, como a gente foi educada. E tá tudo bem a gente ter esses problemas, porque cada um teve a sua educação. Mas é importante que eu olhe e eu ressignifique. Eu quero continuar ou eu quero mudar. E aí a gente muda, quebra o Isso, padrão Ana. e vai. Eu cresci com a ideia da ricofobia, tanto que eu tinha dificuldade de agora apresentar imóvel de alto padrão, Uhum, porque na advocacia eu lidava muito com clientes populares da área de família, do bairro aqui de Barreiros. Quando eu fui para a área business, eu vi outra situação, porque eu também não me colocava como advogada. Até na hora de dar cartão eu tinha medo, que as pessoas tinham medo. Ai, lá vem a bruxa, o que que ela quer? Hoje, quando eu me apresento como corretora, as pessoas abrem um sorriso e como advogada as pessoas, oba, já ficam com medo, ela vai me processar, vai fazer alguma coisa. Eu aprendi a dar valor à minha profissão, que foram 5 anos árduos, assim. É porque eu sou boazinha demais, eu não tenho aquela postura arrogante de chegar se achando nos lugares, eu sou uma pessoa bem na minha, assim. E aí eu tinha preconceito com a minha própria formação, comparado a outros colegas que se formaram comigo, que tinham uma posição social diferente, né? E aí eu comecei a notar que isso realmente era um bloqueio, as coisas da minha cabeça. Tanto eu vou ter dificuldade de atender pessoas simples, porque elas têm mais dificuldade para compreender quando eu passo uma listagem de documentos para elas separarem, quanto eu vou ter mais dificuldade com pessoas de alto poder aquisitivo, que elas argumentam mais, questionam mais, as pessoas mais instruídas. Isso eu estou aprendendo, vendo cursos, porque existem vários tipos de cliente, seja na área jurídica, seja na área de vendas, né? O ser humano é diferente. Então, muito mais, às vezes, do que a gente aprendeu, o que a gente estudou, é aprender o ser humano, né? Às vezes a gente vê, qualquer área que a gente for atuar, a gente lida com pessoas. E eu chegou uma hora dessa época do burnout que eu já não estava querendo ver gente, coisa que nunca aconteceu comigo, porque eu sempre fui uma criança expansiva, que lidei com o público na lanchonete dos meus avós, e eu, opa, tem alguma coisa errada aí. E essa questão da ricofobia que eu tinha, tô também lidando com isso agora. Dizer que eu preciso, eu mereço também ter algumas questões de conforto. Às vezes eu não me dava coisas achando que eu não. Ah, é muito caro, eu não mereço comprar um vestido desse para ir num casamento, passar um dia num salão de beleza, porque eu nunca fui super vaidosa, sempre fui mais na minha, só básico, assim. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, percebendo as outras pessoas, tendo o nosso próprio estilo, não querendo me moldar que nem minha mãe, que minha mãe tem um estilo mais perua, assim, mais vaidosa, né? Mas aprendendo a dar valor à Aline. Eu não quero ser que nem ela, não quero ser que nem minhas outras amigas, mas aprendendo a moldar a minha personalidade, porque às vezes a gente tem essa foca tanto na parte técnica, que a gente tem que estudar, que a gente quer fazer, tipo agora no inglês. O inglês era que eu faço junto com a Ana. É uma coisa que eu queria fazer desde a adolescência. Então, olha só quanto tempo, né? Já 18 anos atrás, eu já tenho 34. Coisas que a gente vai deixando para trás que não eram tão difíceis assim, né? Mas que a gente vai adiando, porque não acreditava que era possível, né? sim. Perfeito. E eu vou deixar a Ana falar. A Ana já agora já é a host. E todas essas questões, né, é importante que a gente compreenda que tudo a gente traz na nossa infância. E temos dificuldades, temos várias habilidades, então a gente foca na habilidade e ajuda elas a quebrarem as dificuldades. Uma questão agora, para todos esses níveis de desenvolvimento que tu trouxe, eu e a Ana estamos em um novo projeto, uma comunidade que ela já existe para empreendedoras, tá? Somente para empreendedoras e que tem todo esse setor de desenvolvimento pessoal, né? Pessoal, a imagem no caso, profissional, financeiro, produtividade e, enfim, tem outras empresárias lá dentro maravilhosas, terapeutas também, que aí faz esse auto-olhar que a gente precisa. E isso daí vai servir como uma alavanca,
tá? A gente vai começar a divulgar a partir de agora, mas que eu tô falando para vocês só para vocês conhecerem um pouquinho mais, e é uma comunidade que tem encontros a cada 15 dias, e aí a gente vai se desenvolvendo em todos esses setores que vocês trouxeram aqui pra gente, tá? Qualquer coisa me chamem no privado, que daí eu consigo conversar um pouquinho mais. Mas agora, Ana, continua com a sua parte, porque a gente já viu que tem conexão entre tempo e dinheiro. Vamos lá. Então, esta era a minha apresentação, eu já me apresentei, não é? Vocês já sabem que eu sou. Portanto, eu vou já passar para a parte principal, que é a importância do teu tempo. Porquê que eu pus aqui esta parte da importância do seu tempo? Nós temos que perceber para que é que nós queremos o tempo. A questão do porquê no dinheiro também se coloca no porquê do tempo. Ou seja, tendo um objetivo, sabendo aquilo que eu quero alcançar a 5, 10 anos ou mesmo a um ano, quando nós fazemos as nossas metas anuais, nós conseguimos definir quais são as nossas prioridades. Quando nós não temos metas definidas, quando nós não temos algo a alcançar, nós andamos muito naquela senda do vida leva eu, ou seja, nós vamos apenas respondendo àquilo que nos é proposto e não vamos priorizando aquilo que nós queremos mesmo alcançar. Portanto, o primeiro ponto, aquilo que nós temos mesmo que definir antes de qualquer questão, seja de tempo ou de dinheiro, é o que é que nós pretendemos ser no futuro, o que é que nós pretendemos alcançar, para que é que nós queremos o tempo ou o dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Não há volta a dar, não vale a pena avançar sem decidirem quais são os objetivos que querem alcançar. E podem ser coisas simples, pode ser, como diz a G, passar mais tempo com a filha, pode ser tempo de qualidade, pode ser ter uma vida mais organizada, pode ser ter uma casa na praia, pode ser comprar um Ferrari, pode ser viajar, pode ser ter um namorado. Eu não sei o que é que vocês pretendem ter no futuro. Só vocês é que podem responder a isto. Mas sabendo aquilo que pretendem, é possível priorizar diariamente para alcançar o vosso objetivo. Mas só se tiverem esse objetivo delimitado. Souberem exatamente o que é que querem, em quanto tempo querem e especificamente. Ou seja, quando nós temos assim, eu quero ser feliz, não serve. Porque eu quero ser feliz, a Aline quer ser feliz, a G quer ser feliz, a Ana quer ser feliz, a Emiliana quer ser feliz. Todos nós aqui queremos. Agora, a felicidade para mim é uma coisa, para a Aline é outra, para a Ana é outra e para a G pode ser outra. Portanto, nós temos que perceber exatamente o que é que queremos e o que é a felicidade para nós. Tem que ser específico. Depois de passarmos esta parte, nós temos que ver qual é a ação que nós vamos poder começar esta semana para alcançar um dos nossos objetivos a longo prazo. Vamos que a Aline quer se organizar de maneira a não trabalhar ao domingo. Ou mesmo a G, quer se organizar de maneira a não trabalhar, por exemplo, a uma segunda-feira. Se for importante para ela trabalhar no fim de semana, porque não tem que ser no fim de semana, né, Gé? Não dá para fazer isso noutra situação. Portanto, o que é que podem começar a fazer agora? De que maneira é que se podem organizar agora para terem esse tempo? Como é que vou fazer isto? É pensarem o que é que vocês costumam fazer nesse dia. Vamos que no domingo a Aline costuma organizar os processos. Estou a inventar, não faço a mínima ideia, não é? Então, ela vai delimitar um tempo diário, por exemplo, 1 hora por dia, para fazer aquilo que pretende fazer no domingo. E quando chegar ao domingo, essa ação já está completada. Ok? Ou seja, a questão aqui é: qual é a vossa prioridade? O que é que vocês querem fazer? E sabendo aquilo que querem fazer, vocês conseguem partir a vossa prioridade diariamente em pequenas partes até chegarem àquela altura e terem aquilo feito e completo. Está tudo simples ou não? Aline, estou-te a ver com uma cara mais ou menos. Sim? Na boa?
Ok. E já também? Também? Então, qual é a ação mais difícil? O que é que vocês têm que fazer hoje em dia que estão a procrastinar porque acham, estão a adiar, porque acham que é uma coisa assim dificilíssima, que nem querem pensar naquilo? Alguém tem alguma coisa assim muito difícil que nem quer pensar naquilo, mas que sabe que tem que fazer? Alguém tem ou não? Eu tenho. Olha, Deixa a Jéssica falar que eu já falei. Diz, não, diz. é simples, é uma Tanto coisa faz. simples, que a Ana, já Diz. conversei com a Ana sobre isso. É postar, postar, postar. Eu toda a vida, hoje de manhã eu comecei a olhar post para me postar, e assim, às vezes eu tô atendendo a minha cliente ali, a Ana Espíndola, ela é minha cliente, e aí às vezes eu tô atendendo, ela até pega no meu pé, porque ela fala, tu não vai postar? Eu falei, eu vou, daí eu faço a foto, né? Mas eu não posto porque eu boto defeito, eu esqueço, aí eu acho que, não, daí agora não dá mais, e é postar, é a procrastinação da minha vida, postar. Não consigo, não consigo, não vai, assim, eu posto uma coisa ou outra, às vezes eu sou bem louca, a louca da postagem, vários stories. No outro dia eu morro, no outro dia eu tô morrendo, no outro dia eu tô morta, e pronto, sabe? Aí no outro dia eu posto, bem louca. Cuidado do Ok, coitado dos meus seguidores. ok. Então, a tua questão é que os posts não são bons o suficiente para colocares, é isso? Não só bons, sabe, Ana? Às vezes são bons, mas é a sequência do negócio, porque eu acredito assim, eu não gosto de ficar me expondo. Sim. E eu demorei muito na minha vida a não ficar ligando para opinião alheia. Hoje eu não ligo, né? Quer dizer, não ligo tanto, mas antes eu ligava muito. E quando eu posto, eu acabo caindo naquela assim, ó, olhando quem olhou, quantas curtidas, quantas interações. E isso eu acabo lá atrás, quando eu me preocupava com o que as pessoas estão pensando. Claro que eu sei que hoje eu estou me preocupando porque vai virar um possível cliente, né? Mas isso é uma trava muito grande para mim, por eu ser mais discreta. Eu gosto de ser mais discreta, tanto que nas minhas postagens eu quase não coloco meu rosto, eu quase não falo. Se eu falo assim, eu falo pouquinho. É isso, é essa trava da postagem. Não só os posts ruins, eles são bons, só que é o que postar, quando, como, sabe? É isso. Então, se tens essa trava, eu percebo o que estás a dizer, foi exatamente por causa disso que eu fui para a mentoria onde conheci a Ana. Portanto, eu percebo perfeitamente o que é que estás a dizer. Agora é assim, imagina, tu aqui neste quadradinho, estás a ver? Esta pirâmide que está aqui é exatamente para vos ajudar com isso. Aqui neste quadradinho, vais pôr assim, vais escrever assim, postar diário. Ui, agora fugiu. Postar diariamente. Aqui tens três situações diferentes. Para postar, tu tens a situação que tens de ter o post, não é? Portanto, aqui ias pôr no verdinho, punhas post. Aqui punhas acreditar que vai correr bem. Ou não ter medo de postar, ok? E aqui punhas horário para postar. Tens três situações diferentes, não é? Post, horário, acreditar que vai correr bem e o que é que eu vou postar. Então, neste, podes pôr um horário para fazer posts em que tu não apareces e os teus clientes não aparecem. Será só algo que tu podes resolver ou que tu podes dizer que tens uma agenda aberta, certo? Tipo, a agenda de maio está aberta e metes um post. Isto é um dia, por exemplo. Estás a perceber? Ou seja, tu aqui vais-te limitar as ações que vais fazer para resolver este problema aqui de cima. E vais pôr três ações para resolver este problema aqui de cima. Aqui nesta parte em que é acreditar que vai correr bem e que eu vou postar, acreditar em ti, quais são as três ações que tu podes fazer para resolver este problema aqui de cima? Pode ser, por exemplo, fazer afirmações de manhã, afirmações positivas para ti. Pode ser, por exemplo,
postar todos os dias à mesma hora e fugir. Ou seja, que eu cheguei estou a dizer isto porque eu cheguei a fazer isto. Ou seja, tu agendas a postagem sai e tu não vais ver o que é que se passou. Ignoras. Aquilo é automático. Entendes? Não és tu que vais lá. Não és tu que vais lá pôr. Vais pelo Facebook e agendas aquilo. E está ali feito. Há várias situações que tu podes fazer em relação a isso. E aqui, já não me lembro qual era a ação que a gente tinha falado. Qual era a ação que a gente falou no terceiro, lembras? Era afirmações, postagem, mas pronto, seria outra para te ajudar. E tu punhas aqui 3 ações. Ou seja, tu pegas no problema que tu tens, que é as postagens, identificas quais são, que é o postar diariamente, porque hoje em dia tu precisas de o fazer, não há volta a dar, tu tens que o fazer. Portanto, tu tens que perceber que tens que ter uma rotina para isto. O que é que vais postar? Pode ser postos físicos em que tu não apareces, pode ser os postos dos teus clientes, quando forem clientes como a Ana, por exemplo, a Ana Espíndola, que não se importa que isso aconteça, não é? Tu até podes fotografar, imagina que tu estás a arranjar as mãos da Ana, não é? Tu podes só fotografar as mãos. Nem a Ana aparece, nem tu. Tu colocas só o teu trabalho. Certo? Entendes? Agora, não é uma coisa, tu tens que pensar nisto. Tu tens que criar um horário para pensar nisto. 1 hora, por exemplo, olha, 1 hora eu vou pensar, vou fazer este, esta semana. Tá bom, pronto. Depois, há outra coisa que é a parte da tua cabeça, do teu pensamento. Essa parte tu não resolves numa hora, não resolves num dia e não resolves numa semana. É um trabalho diário. Tu tens que fazer. As afirmações são boas e é assim, tens de te obrigar a fazer, porque quando nós nos obrigamos a fazer, eu nunca imaginei há 1 ano atrás que iria estar aqui a falar convosco assim, ok? Portanto, quando nós nos obrigamos a fazer, as coisas vão vindo com mais facilidade. Vais resolvendo as coisas mais facilmente. Aquilo que tu achas que é um problema, deixa de ser um problema. Porque já ultrapassaste. Depois aparecem outros, vão aparecendo outros. Mas há sempre questões para a gente ultrapassar. Eu percebo isso que me estás a dizer perfeitamente, mas é ultrapassável. Se tu assim o quiseres, se puseres isso como meta, ok? Tá, ajudei-te? Sim? Diz, Lino, qual era a tua? Então, o meu caso já foi solucionado por essa explicação, porque eu também tenho, eu já notei as mesmas coisas, a mesma dificuldade de ter essa rotina digital. Antes, pela falta de tempo, hoje eu tenho um pouco mais de tempo, mas a falta de paciência e de conhecimento faz com que a gente vá deixando para lá. É igual a matemática para mim, eu terceirizo. Só que ao mesmo tempo que, como a Jéssica falou, ela tem dificuldade de se apresentar. Falhou. Eu não tenho tanta dificuldade de me apresentar, mas também sou muito perfeccionista. Então, estou aprendendo que é melhor antes o feito do que o perfeito. A gente vai aprendendo com o tempo. Eu lembro que os meus primeiros vídeos, quando eu fazia no empreendimento, eu era muito engessada, parecia assim, meio robozinha. Depois eu fui articulando mais, lendo mais sobre o produto para poder expor mais, né? Ter conteúdo realmente palpável, né, para que chamasse a atenção dos clientes. Agora eu já tenho mais dificuldade na advocacia, Ana. Então, assim, eu sinto que eu não é que eu fali, mas eu e meu esposo, a gente estagnou. Meu esposo também é bem nerd e uma pessoa muito, muito quieta. A Ana e a Jéssica conhecem ele também do curso. Então, nós dois temos o mesmo bloqueio. E então, tem que partir de um dos dois, dar o primeiro passo e iniciar. Pode ser que a gente não precise apresentar que nem a Jéssica, mas a gente tem que fazer aí uma mudança radical ali no Instagram, bater algumas fotos e usar essas fotos depois para apresentar conteúdos, né? Talvez nem todo dia a gente vai conseguir fazer vídeos, postar com essa frequência, mas que seja tão regular quanto o necessário no serviço da Jéssica. É que
a gente começa a ver esse mundo digital, a gente fica até meio assim espantado. Há engajamento, o que que gera engajamento? Se gerar muito, botar muito texto, as pessoas não leem, tem que ser algo bem curto, porque as pessoas hoje elas não têm o mesmo senso de leitura que eu tenho, que eu gosto de ler livros, elas leem coisas curtas e que chamem a atenção, palavras-chave que chama, né? Então tem tudo isso que a gente tem que aprender para se encaixar no mundo digital. No caso da Jéssica, é um mundo mais colorido, chamar atenção pela imagem também, né, Jéssica? Então, a gente tem que aprender mais sobre como captar a atenção do cliente também, para poder ter o conteúdo certo para inserir, assim, além de ter essa rotina, de aprender a ter a rotina, porque eu quero terceirizar inicialmente, só que a gente sabe que terceirizando não fica tão bom quanto a gente fazendo. Só que eu tenho dificuldade de fazer imagens, de mexer no Canva, de editar vídeos, não sei mexer em nenhum desses aplicativos. Eu sempre pedia para os corretores amigos meus fazerem, e agora eu não estou mais na imobiliária, então eu não tenho mais a minha muleta, como a gente costuma usar, né? As pessoas que nos auxiliam. Ah, eu ajudava na papelada, eles me auxiliavam na parte digital. Agora é a Aline, se vira. Então é assim, a gente realmente tem que enfrentar e dar esse passo. Eu No anotei campo é aqui fácil. a Sim, afirmação, a sim. postagem, o terceiro item é que eu não me recordo, Ana, para anotar aqui. Nem eu. É que eu vou dizer, eu Amor, acho tem que que era o pegar a horário. Liz. Diz? 5h20. 5h20. Ai, desculpa. Gente, eu liguei o áudio. Tirei. Ah, Desculpa. Estou só falando pro meu marido pegar minha. tá boa. Lino, eu acho que era a parte do horário, ou seja, tu tens que definir um dia e uma hora para fazeres isso. Depois de definires o dia, imagina tu defines, segunda de manhã vou tratar das postagens da semana, ok? Depois de definires o horário, defines o tema da semana, ok? E tudo é mais fácil assim. Quando tens um tema, tu aí já consegues, imagina, fazes 3 posts e 2 vídeos sobre aquele tema. Como tu tens frases curtas, não é difícil. Tu consegues pegar num tema e dividi-lo e fazer assim. O que é que fazes a seguir? Vais para o Canva, certo? Fazes os posts físicos. A seguir, vais para o portanto, tens de pôr aqui, definir horário, Canva, Facebook Business. Porquê? Porque quando entras no Facebook Business, tu vais lá e colocas tudo automático, tu deixas de preocupar com isso, as coisas ficam lá e o Facebook tira as coisas na hora que tu defines, quer para o Facebook, quer para o Instagram, aquilo deixa de ser uma preocupação. Tu não tens que ir lá àquela hora postar, certo? E tens de pôr também, portanto, aqui tens de pôr Canva, Facebook e texto para legenda, para conseguir ter isto pronto. E tens que definir o horário para fazer isto. Okay? Agora, as afirmações são muito importantes. E há várias no YouTube, há várias que podem vos ajudar com isto, está bem? Eu comecei por aí, por isso é que eu estou a dizer que há várias. Em relação a aprenderem mais sobre o marketing das redes, eu sigo um moço que é o R. Kiso, o Rafael Kiso. Eu acho que também já dei o nome dele à Annalise. Eu vou pôr aqui assim o nome. Vocês vejam no Instagram, ele faz lives aula gratuitas que vos ajudam com isto assim de uma maneira colossal. Ele ensina tudo. Só tem que estar naquele horário a ver a live dele, porque ele depois não deixa a live, não deixa a aula aberta. Está bem? Então, Tá bora lá. bem. Obrigada. Ana, Bom. eu tenho uma pergunta Diz, bem rapidinho diz. sobre a minha rede, ela é junta com o pessoal. Eu sei que, eu não sei se, como eu não posto, eu acho que quando eu postar alguma coisa, sempre posto alguma coisa relacionado a profissional, às vezes pessoal também, né? Eu tenho muita dúvida disso,
sobre dividir, sobre usar a mesma, não sei o que eu faço. Eu tenho hoje uma que, de tanto eu fazer engajamento, eu consegui mais seguidores, né? E aí eu penso, se dividir, eu coloco aquela como pessoal, eu acho, ou começar a profissional do zero, postar tudo de novo numa nova, e colocar os posts, não Não sei, eu não precisas sei, eu fico com muita começar uma dúvida. nova. Tu não precisas começar uma nova desde que tu comeces a utilizar essa como profissional. Ok? Só tens que decidir que, a partir de determinado momento, aquela é a tua rede profissional. Podes tirar ou não as coisas mais pessoais que tens lá, até porque as pessoas estão sempre à espera que tu coloques alguma coisa da tua vida pessoal, é o que dá mais engajamento, é se tu colocares alguma coisa da tua vida pessoal, que não serve para nada, quer dizer, serve para o engajamento a nível profissional, não é? Mas tu tens que decidir qual é a rede que queres. Há quem divida. Há quem divida. Eu, pessoalmente, como eu não utilizava redes, eu simplesmente abri uma conta no Instagram, eu não tinha lá nada, tinha uma fotografia minha com o meu filho. Portanto, estão a ver, né? Comecei a usar como profissional. Mas eu acho que é só tu decidires que aquela é a tua rede profissional. E está tudo certo. Deixas colocar coisas pessoais, colocas eventualmente uma ou outra coisa ao fim de semana e passas a usar profissionalmente. Até porque se já tiveres lá muita gente, não partes do zero. E se quiseres arquivar os posts pessoais que tens, também o podes fazer. Não tem problema nenhum. Agora, Então, não uses assim misturados. então eu deixo ela assim, como pessoal profissional, só para ver se eu entendi. E tiro um pouco do meu pessoal, é isso, Ana? Não, não entendi, então. Não, é assim. A partir de agora, imagina que tu decidires que aquela é a tua rede profissional, certo? A partir de agora, tu colocas lá as coisas profissionais. Ponto. Se achares que para o que tens para trás, se considerares que tens muita coisa pessoal lá, tu podes arquivar os posts. Podes ir lá e tirar aquilo do feed, arquivas. Se te fizer sentido. Se não te fizer sentido, também está tudo bem. Continuares assim. Tens é que decidir que aquela passa a ser a tua rede profissional e começas a tratar aquela rede como profissional. Quando tu tratas uma rede como profissional, há determinados posts, tu tens de ter lá a abertura da tua agenda, tu tens de ter uma resposta para as pessoas quando elas te contactam a perguntar: Gê, a que horas é que eu posso marcar contigo? Tu tens de ter, entendes? Tu tens de começar a tratar aquela rede de modo diferente. Ok. Ô, Jé, é o teu Instagram Preta Jéssica, aquele que eu sigo? Certo. Eu sigo a mesma instrução que a Ana disse de manter os dois. Eu uso o meu para os dois. E eu posto coisa dos dois, então eu sempre tento manter aquele equilíbrio. Raramente eu posto coisa pessoal, porque pessoal geralmente é final de semana, e final de semana eu tô descansando, então eu sumo. Mas aí eu fico trabalhando nessa mesma, tá? Mas fica bem tranquilo. Para começar, que o Instagram é teu, independente de ser muito ou pouco, é teu, não é dos outros. Mas tenta analisar, fazer algumas modificações, como a Ana comentou. Tem que ter o teu WhatsApp também, colocar um linkzinho. Isso a gente pode fazer uma análise, a gente pode conversar outro dia. Certo, meninas, obrigada. Então, vamos lá. Aqui há a agenda. O que é que eu vos quero falar da agenda? É aquilo que eu já disse há pouco à Aline, que é tudo tem que ir para a agenda, ok? Até aos tempos livres. Tudo vai para a nossa agenda. Agora, não é possível, não basta ter só uma agenda. Porque colocar na agenda é aquilo que nós fazemos. É aquilo que qualquer pessoa faz. Compra uma agenda e coloca tudo na agenda. Resolve? Não, não resolve. Porquê? Porque nós temos que saber o que é que vamos priorizar e o que é que precisamos de fazer naquele dia. Ok? Portanto, se nós atirarmos, imaginem, temos 50 coisas para fazer e atiramos tudo para segunda e terça-feira,
primeiro, não vamos fazer aquilo que planeámos fazer. Segundo, não estamos a priorizar aquilo que precisamos efetivamente fazer. E terceiro, vamos ficar frustradas e doentes. Frustradas porque não vamos conseguir fazer. E doentes porque vamos tentar fazer coisas que é humanamente impossível. Portanto, não basta ter uma agenda. E é ponto número 1. Nós temos que aprender a dizer não. E eu percebo que é difícil, mas é exatamente a frase que a Annalisa há pouco trouxe, que é quando nós não defendemos a nossa agenda, passamos a ser a agenda dos outros. O que é que isto quer dizer? Quando nós não defendemos o nosso tempo, nós permitimos que os outros utilizem o tempo que nós precisamos para nós a seu proveito. Imaginem a seguinte situação. Alguém vos pede para um favor que vai demorar 2 horas do vosso tempo. Okay? E vocês não sabem dizer que não. Vocês vão dizer que sim. O que é que vai acontecer? Aquelas 2 horas que podiam priorizar para o vosso trabalho, ou para terem mais clientes, ou para fazerem os posts, fosse para o que fosse, passa a ser benefício de uma outra pessoa que não nos traz nada de bom, ou não é nada de bom no sentido de nós estamos a fazer um favor a alguém, é uma coisa boa porque nós sentimos-nos bem a agradar os outros, não é? E é bom, nós podemos contribuir com os outros. Mas no nosso horário profissional, nós devemos defender o nosso tempo e a nossa agenda. E esse tempo não pode ser decidido por outra pessoa. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos dizer à pessoa, talvez possamos fazer aquilo desde que seja em tal horário e em tal dia. E ter um horário na nossa agenda para imprevistos. Porque os imprevistos acontecem. Obviamente, quando falo aqui de imprevistos, não estou a falar em coisas extraordinárias, como partir uma perna, porque não vamos esperar por aquela hora para ir ao hospital, não é? Estou a falar deste tipo de coisas que nos pedem, ou que temos que ir a um cartório, ou que temos que ir tratar da carta de condução. Estas coisas nós podemos agendar. Nós temos um horário na nossa agenda para o fazer. Eu, por exemplo, costumo ter como horário para imprevistos a sexta-feira ao fim do dia. Ou a sexta-feira de manhã, se for coisas que tenham de ser de público, ou seja, tenho que ir a alguma repartição pública. Ok? É assim que eu faço. Por exemplo, eu trato muito em termos de bloco de tempo. Imaginem que tenho que ir ao mercado, tenho que ir ao shopping, tenho que ir ao sapateiro. Eu faço isso tudo no mesmo horário, no mesmo bloco de tempo. É um bloco de tempo para ir comprar fora de casa, para ir fazer alguma coisa fora de casa. É tudo na mesma altura. Poupo nas viagens, poupo tempo de viagem. Quando a gente se desloca, imaginem, vamos na segunda ao mercado, vamos na quarta ao mercado, vamos no sábado ao mercado, vamos no domingo ao shopping. O que acontece? O tempo de viagem é tempo que nós estamos a perder. Certo? Porquê? Porque não soubemos organizar o tempo. Nós não precisamos de ir 3 dias por semana ao mercado. Nós podemos ir um dia e comprar tudo para a semana. Ok? Então, defina um foco. Isto tem a ver exatamente com aquilo que eu estou a dizer. Pode ser um hábito, pode ser um projeto importante, pode ser um sentimento que você quer reformar, pode ser reforçar, pode ser aquilo que vocês acharem que é importante para vocês. Mas ter, por exemplo, no caso de quem tem 2 empregos, é importante ter um foco no dia. É importante eu perceber, por exemplo, naquele dia eu vou fazer vídeos para o Insta. Vamos imaginar. Então eu sei que naquele dia eu já me levanto, eu já tenho que estar mais arranjada, eu tenho que estar maquiada e eu sei que durante aquelas X horas eu vou fazer X vídeos. E arrumo aquele assunto, fico os vídeos feitos para 15 dias, por exemplo. O foco do meu dia é aquele. Nada vai entrar no meu dia antes de eu ter aquilo feito. Nada. Só depois de eu ter aquela parte cumprida é que eu passo para outra tarefa. Imaginem que o foco seria arquivar processos. Ok? Eu começo de manhã a arquivar e só faço outra tarefa quando eu termino aquela. Porquê? Porque quando eu termino a tarefa do foco no meu dia, a partir daí é tudo ganho. Já tenho aquela sensação de que o dia está feito, está tudo maravilhoso e que já ganhei o dia.
Portanto, tudo o que eu fizer a partir dali já vai aumentar a minha autoestima. Está perfeito. Ok? Isto serve para qualquer coisa. Imaginem que vocês querem começar a fazer desporto. Primeira coisa que vão fazer no dia, desporto. E o desporto é exato para quem quer começar a fazer. A melhor hora para fazer, a melhor altura para fazer é amanhã, que é quando nós temos mais energia, mais motivação. Se for ao fim do dia, se já estivermos cansados, já é muito mais difícil nós conseguirmos fazer algo de novo, ok? A nível de hábitos, é assim, é de manhã que nós devemos e deve ser sempre feito junto com o hábito que a gente já tem. Por exemplo, lavar os dentes. Lavar os dentes é um hábito que nós temos e que é automático. Nós não precisamos de pensar para fazer. Agora vamos imaginar que vocês querem começar a correr, ok? O que é que vocês vão fazer? Vocês lavam os dentes, calçam os ténis e saem para correr. Estão a perceber? Tem que ser sempre junto a um hábito que já têm, que é para aquilo ser encadeado. E assim vai ser muito mais fácil vocês implantarem um novo hábito, se for encadeado no outro. Ok? Se for questão de hábitos. Eu não vou mais falar de hábitos, senão eu não saio daqui porque eu adoro hábitos. Então, defina no máximo 5 tarefas para o teu dia. Não mais de 5. Podem ser menos, mas não mais de 5. Porquê? Porque a não ser que sejam coisas muito pequeninas, 5 já é demasiado. Já vai dar muito trabalho para vocês fazerem. Ok? Portanto, e se fizerem as 5, de preferência, são as primeiras coisas que fazem no dia, quando acabarem essas 5, é a mesma coisa que o foco. O dia está ganho. Definem as 5 tarefas quando? No dia anterior. Não é nesse dia, é no dia anterior. À noite. Ok? E agora vamos entrar nesta parte. Porquê é que eu estou a dizer isto no dia anterior à noite? Porque toda a gente fala muito da rotina da manhã. A rotina da manhã é o grande ex-libris do mundo. Pode já dar alguns momentos atrás, mas pronto. Mas o que é facto é que não há rotina da manhã sem rotina noturna. Ninguém se levanta de manhã e está 1 hora a meditar, a ler, a fazer exercício, a fazer visualização e a escrever diário sem ter uma rotina noturna. Porquê? Porque se vocês não fizerem tudo isto na rotina noturna, vocês vão chegar de manhã, não têm as coisas da visualização prontas para fazer, não têm o livro pronto para vocês começarem a ler, não têm o caderno para escrever no sítio certo, não têm o sítio para fazer a meditação ou a meditação decidida que vão fazer. Se vocês estiverem a fazer isto tudo, vocês não vão demorar 1 hora, vão demorar 3. Portanto, quem faz a rotina da manhã, prepara a rotina da manhã à noite, no dia anterior. Ok? A rotina noturna é muito mais importante do que a rotina matinal. Porque é na rotina da manhã que nós preparamos o dia seguinte. Desculpa, é na rotina noturna que nós preparamos o dia seguinte. A regra das 3 horas é para quê? A regra das 3 horas é principalmente para quem tem dificuldades em dormir. Quem não tem aquele sono que acorda de manhã relaxado, que acorda bem, descansado, com energia. Então, seguir a regra das 3 horas vai dormir muito melhor. 3 horas antes de deitar, deixa-se beber álcool. 2 horas antes de deitar, deixa-se de trabalhar. E é mesmo trabalhar. Fecha-se tudo o que é trabalho. Porque quando nós paramos de trabalhar e vamos deitar, o que é que acontece? O nosso cérebro está a pensar em tudo aquilo que tivemos a fazer e que falta fazer. Nós fizemos desligar o trabalho antes de dormir. Portanto, 2 horas antes de deitar, deixar de trabalhar. E 1 hora antes de deitar, desligar os ecrãs. É difícil. Principalmente para quem leva o telemóvel ao pé da cama. Porquê? O celular. Porquê? Tem a ver com a luminosidade do ecrã. A luminosidade do ecrã faz com que a nossa íris reaja e que pense que ainda não é hora de dormir. E, portanto, o sono demora mais a vir. Ok? E o que é que nós vamos fazer nesta hora antes de deitar? Sem ecrãs.
Vamos preparar o dia seguinte. Vamos decidir qual é a roupa que vamos vestir, vamos decidir quais são as 5 tarefas que vamos fazer. Quem for ter grandes pequenos almoços pode até decidir e deixar já as coisas mais ou menos preparadas para o pequeno almoço. Vai decidir o que é que vai facilitar o dia seguinte. Imaginem que têm que assinar alguma autorização para os filhos, para levarem para a escola, ou têm que ir ao médico e precisam das receitas, seja o que for. Preparar as coisas e facilitar o dia seguinte, 1 hora antes de deitar. Porquê? Vocês vão ver que se fizerem isto, os vossos resultados mudam. Vocês decidirem no dia anterior o que é que querem fazer, quais são as vossas 5 prioridades e decidirem que é isso que vão fazer de manhã e perceberem o que é que vai impactar mais no vosso dia, ou seja, o que é que não vos vai permitir fazer aquilo que vocês querem fazer. E responder a isto também é crucial. Não é só quais são as 5 tarefas, mas perceberem o que é que pode impedir que vocês as façam. Isto é crucial, ok? Estes são exemplos que eu ponho aqui, são exemplos dos meus mentorados. Portanto, o que é que precisas de evitar para conseguires cumprir as tarefas do dia? Pode ser simplesmente evitar ir ao WhatsApp. Imaginem que vocês têm que fazer os conteúdos para o Insta e precisam estar focados durante 2 horas. Sim, por alto. 2 horas focados. Se vocês, passados 5 minutos, tiveram o WhatsApp, meia hora, 40 minutos já vou. Porque no WhatsApp é assim, a gente entra e começa a ver, e começa a responder, e começa a ver e o tempo voa. Insta, a mesma coisa. Certo? A gente vai lá só fazer um postzinho. Só stories. Quando demos por nós já fomos, né? Já tivemos ali 30 minutos à vontade. Portanto, o que é que precisa de evitar? E evita, ou seja, até pode bloquear o telefone, no sentido de pode pôr uma aplicação no telefone para durante aquele tempo o telefone não lhe permitir abrir nem o WhatsApp nem o Instagram. Quem diz telefone diz computador. Defendam-se de vocês próprios. Isto não são só vocês, é o mundo inteiro. Hoje em dia o mundo está a competir com a nossa atenção e está a ser cada vez mais difícil se conseguir resistir a isso. Portanto, nós temos que criar mecanismos que nos permitem voltar àquilo onde nós estávamos antes, em que não tínhamos de estar constantemente a ir ao telefone. Uma das primeiras coisas a fazer é desligar notificações. Porque aquela coisa, chegou uma mensagem, faz-nos ir logo ver o que é que é. Okay? Ter 1 hora para consultar Insta, WhatsApp, é o ideal. Pode ser por dia, pode ser 3 vezes ao dia, pode ser aquilo que vocês acharem necessário. Mas não estarem constantemente a ver o que é que se passa no telefone. Podem decidir, por exemplo, à hora do almoço, ou antes da hora do almoço, meia hora. Ao fim do dia, outra meia hora. Vocês é consoante for melhor para vocês, mas não estejam constantemente a ver o que é que se passa, porque aí perdem imenso tempo. Porque a gente perde-se sem dar por isso. No telefone. Então, vamos imaginar que vocês fizeram a rotina da noite, planearam o dia seguinte, correu tudo maravilhosamente bem, fizeram as 5 tarefas, conseguiram evitar, têm que perceber o que é que correu bem e devem voltar a fazer, o que é que foi desafiador e não correu tão bem e que lição é que se tira daí. Ou seja, o que é que vocês podem fazer para que isso não volte a acontecer. Ok? Esta parte também, se questionarem diariamente, esta parte é muito, muito importante. Tá? Muito importante. E por fim, ser grato pelo nosso dia, por estarmos aqui. Gratidão a vocês que estiveram aqui a aturar, que eu depois começo a falar e agora, antigamente era assim, agora já não me calo, não é? E portanto, gratidão por tudo. Minha e da Annalise. Estes são os meus contactos. Qualquer questão é só
mandarem um e-mail, WhatsApp, eu o WhatsApp só respondo em determinado horário, ok? Portanto, já sabem que se demorar um bocadinho, mas respondo no dia, estão à vontade para aquilo que for necessário. Eu acho que a Annalise também. Entrem no grupo. No meu Insta, vocês têm no link da bio, tem lá o grupo Tempo é Dinheiro. Ok? Podem entrar. Está lá o grupo. E diz-me, Ana saiu. Muito bem, tem que sair. Vá lá, Annalise, diz coisas, amor. Maravilha, maravilha. Foi muito legal, né? Essa parte da agenda é ainda um desafio para mim, sinceramente falando, mas a Ana me ajudou pra caramba, gente. Me ajudou muito, ela nem sabe assim, mas é bom porque eu sempre me desafio. Apesar de eu voltar um pouquinho, mas eu tô melhor do que quando eu iniciei. E ela sempre apoia a gente, porque muitas vezes o empreendedor ele precisa de alguém para estar ali. E aí, fez? Como é que foi? Deu certo? Não deu? E a Ana, ela é essa pessoa sempre disposta, nos desafia também, né? O que é bem importante. E gratidão, Ana, pela tua parceria nessa aula, nesse encontro maravilhoso, que eu resolvi abrir para o pessoal que poderia participar, né, dessa masterclass, que é o último encontro, é um encontro bônus do meu desafio Transformação Financeira. E foi muito incrível participar de tudo isso, né, com as meninas também. Gratidão, mas eu quero ouvir vocês que estão aqui até agora com a gente. Por que que valeu a pena esse encontro, essa masterclass de hoje? Jéssica? Pode falar depois. É uma de cada A vez, não Jéssica, precisam a Jéssica brigar. está com vergonha. Vão ter que Então, falar as duas. eu vi ali teu post, né? Eu sou uma pessoa assim bem planejada, eu estou aprendendo a lidar com imprevistos, então recebi teu convite ali, assim, opa, estou com tempo livre, né? Estou aprendendo a ter os finais de semana também, isso que a Ana Moura comentou, coisas para eu não me arrepender lá mais tarde, não ter problemas de saúde mental e física, coisa que eu já estou tendo hoje, né? Estou buscando também aprendizado na questão espiritual. Sou amiga da Jéssica e da Ana ali no Centro Espírita, aqui em São José, né? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente busca tanto, e eu indo para o lado da corretagem, eu vi que eu não queria o lado business, eu não queria o dinheiro, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, hoje o meu financeiro está relativamente razoável com a minha pequena reserva, mas eu estou me sentindo mal pela falta de cliente. Eu não estou me sentindo tão útil pelo que eu estou buscando hoje, que eu estou fazendo apresentações para alguns clientes para adquirir mais clientes PJs, assim, clientes físicos, pessoas jurídicas, e com essa questão do financeiro hoje da política, a gente está tendo um retorno mais difícil. Então, é essa questão de lidar com os altos e baixos da profissão também. Né? Essa questão de agendar e ter a agenda que a Ana comentou que é muito importante. Eu ficava muito frustrada no começo quando os clientes desmarcavam. Isso deve acontecer muito com a Jéssica também, principalmente na sexta e no sábado, né, Jéssica? Que são Mais a datas que as sexta. pessoas Uhum. então, menina, que as pessoas estão bem disponíveis tanto para a questão pessoal do ramo da estética quanto para ver imóveis. Então, a gente já intercalava o horário compatível para cada um e eu Mutou teu microfone? ficava, desculpa, fechei sem querer. Fechei sem querer aqui. Aonde a gente entra com essa questão, opa, não consegui encaixar outro cliente, vou aproveitar, vou comprar um presente de aniversário, como a Ana comentou, aceitar o improviso, que eles acontecem, a vida não é 100% planejada, né? Muitas coisas acontecem nas curvas da vida, e eu estou aprendendo com isso. Uma coisa importante que
que vocês comentaram foi essa questão do gerenciamento, que eu achei bem interessante, e de saber lidar com as dificuldades e aprender ao autoconhecimento também é muito importante, que a gente, às vezes, acha que tem que entender só o cliente e a gente não aprende a controlar a gente, né? A entender a nossa percepção, que o cliente vai agir sempre daquela forma. Eu não vou mudar uma pessoa difícil, uma pessoa rancorosa, uma pessoa às vezes que chega, né, brava por algum atendimento, mas a gente muda a nossa postura perante a ela, né? Onde a gente começa a ter essa questão de evolução mesmo, de maturidade. A Jéssica, por ser mãe, já percebeu essa questão de ter o tempo e estar presente para a filha, isso é muito importante, que eu acho, isso eu noto hoje, que eu sou uma pessoa carente, apesar de ser expansiva, eu sou uma pessoa carente de afeto para algumas questões, eu sempre queria estar muito presente na vida das minhas amigas, e hoje as minhas amigas todas estão muito ocupadas com filhos, então, nós somos o casal sem filhos. E, às vezes, a gente se sente um pouco deslocado. E aí é onde acontece assim, não, eu não preciso ter filhos para me encaixar nesse grupo, né? Eu só preciso realmente entender o que eu preciso nesse momento, desacelerar, estar mais presente, dar atenção para quem necessita, não ficar suplicando por amizades, por clientes. Muitas vezes, Ana Moura, acontecia comigo assim, eu perguntava para o cliente, que horário você deseja? É como se a minha agenda tivesse livre. E não perguntar assim, pode ser na terça-feira tal horário, impor um horário, não que o cliente fosse saber da minha agenda, mas realmente estabelecer um horário e não deixar livre, né? Muitas vezes eu posso estar com horário livre, estar num compromisso pessoal, mas como a Ana falou, ter postura, né? Então, isso tudo a gente vai aprendendo e eu achei bem interessante conversar e compartilhar com vocês e aprender. Maravilha, maravilha, que bom, Aline. Uma coisa que eu gosto de fazer eu pergunto, inclusive vi uma pessoa fazendo a mesma coisa, que qual é o melhor período para você? Pela manhã ou à tarde? À noite eu nem falo. Sim. Se a pessoa me fala, Ana, eu só posso de noite, daí eu vou lá, tá, vamos ver. Porque o horário da noite eu também deixo livre. Porque eu tenho horário de trabalho, né? Como a Ana disse, dependendo do dia, a gente pode trabalhar um pouquinho até mais tarde, podemos trabalhar no final de semana, mas são casos exclusivos. Mas qual é o período que você prefere, de manhã ou de tarde? Ah, de tarde, então vou verificar aqui na minha agenda. Eu posso, sei lá, posso amanhã, beleza, mas tal horário. Amanhã eu tenho tal horário. Depois de amanhã a gente vai colocando ali. E passa para ele, qual você prefere? E também quando a gente comunica, é importante a gente finalizar sempre a conversa com uma pergunta, que daí ele é Uhum. obrigado a te responder. Perfeito, maravilha. Jé, Então, eu perdi até a pergunta. O que que era eu falar? Então, gente, esse encontro foi muito importante para mim. Eu estava fazendo com a Ana, né, antes, e até tô devendo um vídeo para ela. Vou colocar na agenda, nos afazeres. E, e a Ana sabe o quanto que eu disse para ela que estava sendo bem desconfortável e quanto eu imaginava que aquilo ia mudar para mim, porque estava sendo muito desconfortável. Geralmente as coisas desconfortáveis é que vai dar aquele. E realmente eu comecei a anotar, comecei a ver que eu gasto muito. Comecei a ver que eu gasto muito na padaria. Meu Deus, não sei para que tanto pão. Todo dia era R$ 30, R$ 40 na padaria, gente. E a Ana me vê, isso é só um detalhezinho, né? A Ana me fez ver outras coisas, né? Eu quis me abrir para ver outras coisas, né? Então, essa aula bônus hoje só fechou com tudo que eu já tinha aprendido com a Ana junto, né? E eu queria falar para a Aline, eu passei para direito, né? Esse ano. E aí eu falei, não, aí eu falei pro meu irmão, que meu irmão já é formado em advocacia, já é formado em advogado, trabalha na área. Ele ficou muito feliz. Eu falei, assim, eu ia fazer por causa dele. Ele ficou tão feliz que eu prestei para isso e que a gente tinha conversado no ano passado e eu passei e aí quando eu vi eu estava indo por causa dele.
por causa que tu falou, começou a falar da burocracia e eu não me vejo burocrática. Eu sou de comunicação, eu trabalho já na estética, né? Então eu gosto de, tipo, de cuidar da pessoa, de sentir ela bem, sabe? E aí, quando eu falei pra ele que eu fui pra uma outra área, que também faz parte da saúde, faz parte da estética, ele murchou, né? Novas. Mas eu te vendo falar mais uma vez, assim, Aline, eu vi o quanto que é bom a gente fazer escolhas que primeiro fala da gente, né? Tu estava falando ali do quanto, né? E, nossa, foi muito rica essa reunião com vocês. Se tivesse um cafezinho para tomar, a Então, gente estou junto, muito assim, a gente é feliz por longe, né? ti, que escolhesse realmente, porque assim, ó, eu queria ser ambientalista, eu queria trabalhar com biologia. Eu fui para o direito por indicação do meu esposo. Como eu sou uma pessoa versátil, uma pessoa pobre, de classe média Aham, baixa, eu me vi numa aham. posição, aprendi a lidar, eu gosto de trabalhar com pessoas, então eu me adaptei, mas hoje eu cheguei aos meus 34 anos com um corretor e como advogada, perguntando se realmente é isso que eu É quero. isso que tu Então quer. eu Uhum. tô numa fase assim meio de crise existencial, realmente se isso está me fazendo É, feliz, porque eu lido muito com problema e eu gosto, sim. assim, de repente eu vou montar um negócio que lide com festa, com alegria, com questões. Aham. E muitas vezes as É, pessoas veem difícil, é difícil lidar, onde a gente tem que aprender, como você falou. Você conseguiu lidar, você passou no curso, mas uhum. conseguiu entender e fazer essa Sim, autoanálise que não era sim. isso que você gostaria, Sim, né? Isso é até as pessoas vêm importante com a perguntar assim, maturidade que você tem hoje. e as pessoas vêm perguntar, e aí, como é que tá a faculdade de Direito, não sei o quê? Eu falei, então, eu não tô fazendo. Mas como se não tô? Não tô fazendo. Porque, assim, eu quis entrar para a área de Direito no ano passado, porque aconteceu um caso aqui com a minha filha, e eu me senti muito leiga nessa área. E aí eu entendi que não, eu não preciso tipo, fazer uma faculdade e dispor 5 anos da minha vida para aquilo. Eu posso simplesmente estudar aquilo ali que eu me senti leiga, né? Eu não preciso trabalhar naquilo. Mas na época eu me senti assim, tipo, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? O que que acontece agora? E aí enfim, mas outras coisas também, só sei que dizer para vocês que hoje eu trabalho ainda eu comecei a estudar, né, na mais área da saúde e da estética também, e me sinto muito realizada. Todos os dias que eu vou, que eu começo a estudar, eu fico pensando, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? E o direito, quando eu vejo, tipo, colegas de direito, eles falando sobre, eu falo, não, eu não ia estar nessa área. Mas é se reconhecer, né? É muito importante isso, né? Sim, maravilha, maravilha. Uhum. Inclusive, a gente teve nosso primeiro encontro no desafio, né? Uhum. Que Uhum. era sobre sonhos. E eu falo muito sobre Sim. sonhos. Então, quando a gente Uhum. fala sobre sonhos, Aline, eu falo muito sobre o porquê. E por isso que ali na minha apresentação também tinha o primeiro passo ao porquê. Por que que eu quero fazer isso? Por que que eu quero fazer direito? Ah, porque meu irmão falou para mim fazer, porque todo mundo faz e tem dinheiro. Mas por que que eu quero fazer? Geralmente a gente não entende. E isso eu tô te falando para te olhar em todos os pontos da tua vida, porque não é o olhar externo, não é a resposta externa. É a mesma coisa quando teus pais te falavam, Aline, não faz isso. Por quê? A gente nunca sabia, mas agora tu tem essa possibilidade de saber o teu porquê. E aí tu vai em busca. Ah, mas eu já tenho 34 anos para mudar radicalmente a minha vida. Muda. Pelo menos tu ainda tá viva. Errado é quando a gente morreu. Aí chega lá no céu e fala: olha, então, não deu tempo. Aí não dá mais. Vai vir de novo. Né? A gente aprende isso no Espiritismo, pelo menos. Então, tem tempo para ser feliz, mas olha para ti. E como eu sempre falo, qualquer desenvolvimento, mesmo sendo financeiro, não é um número, como a Jéssica viu ali que ela falou, ah, eu gastava muito na padaria. Não é esse número que significa. É a mudança de mentalidade dela para compreender que eu não vou mais na padaria, ou para compreender quais são as prioridades dela e compreender tudo isso onde ela está hoje. Então, o Eu primeiro comecei olhar, a fazer bolo. Comecei a ah, fazer bolo, deixar bolo. leva hoje para o encontro do nosso inglês.
Mais brincadeira. Mas a questão é, olha para si e todas vocês, em vários momentos, gente, é importante que a gente olhe para si e compreenda como a gente é, o que a gente quer, aonde eu quero chegar, e aí sim a gente continua, a gente vive de uma forma feliz, tranquila, leve, segura, com liberdade, que é o que a gente quer. Perfeito, maravilhosas. Eu agradeço a vocês por tudo. Qualquer dúvida, me chamem no privado e eu vou mandar agora ali no grupo que vocês estão de networking o link do grupo do tempo que eu e a Ana a gente está falando de tempo é dinheiro, tá? Então eu vou encaminhar agora o link, se vocês quiserem, entrem lá também. E porque lá a gente encaminha o PDF dos encontros que a gente faz, sempre tem um PDF, um bônus que a gente traz, e a gente encaminha lá para o pessoal que assistir. Os encontros anteriores estão no YouTube, a gente também pode encaminhar para vocês, certo? Gratidão, muito obrigada a vocês que participaram, gratidão à Ana. Não sei se a Ana quer dar mais alguma mensagem aqui. Só uma coisinha, desculpa. Eu quero-vos contar uma coisa muito rápida, que é o seguinte: eu primeiro entrei numa faculdade de publicidade e marketing, porque achei que era por ali, também por uma questão monetária, ok? Na altura era um curso novo, eu sou muito mais velha do que vocês, era um curso novo que estava a aparecer aqui, e toda a gente dizia, não, eu entrei tipo segunda turma do curso, e toda a gente, vais acabar aquilo e tens emprego. Maravilhoso, não é? Fiz 2 anos, estava infelicíssima, achava que não sabia vender nada para ninguém, não tinha jeito nenhum para publicidade, não gostava daquilo. Saí, voltei para a escola novamente, para o secundário, fiz filosofia no 12º ano, voltei-me a candidatar para a faculdade, entrei em História, tirei o meu curso de História, do qual sou apaixonada, só que já percebi também que precisava de contacto com pessoas e de ajudar pessoas, porque uma coisa é a gente perceber aquilo que foi feito, outra coisa é a gente ajudar àquilo que vai ser. E então precisava desta ligação. Mas vou-vos mais para a G, já percebi que já foi lá, né? Já deu o passo. Para a Aline, está sempre a tempo. Está sempre, se for isso, se for essa a decisão, se for por aí, eu tinha comigo pessoas a formarem-se em História com 60 anos. Ok? Portanto, está sempre a tempo. Era só isto que eu queria dizer. Tá? Sempre a tempo para ser feliz. Obrigada, meninas. Depois eu gostaria que você, Ana Moura, pudesse disponibilizar ali aquele link que você comentou no início do moço que ensina marketing digital, Olha, que eu não olha consegui aqui. anotar, se a Analice Espera aí, puder digo-te já. passar. Eu digo-te já, ponho já aqui, que eu vejo já aqui no meu Insta, porque aparece-me já, porque eu estou sempre em cima do acontecimento dele, que eu vou dizer que sou fã. Então é Rafael Kiso, eu vou pôr aqui o nome no chat. Kiso. Espera aí, que está. E deixa ver se eu consigo ver qual é o URL. Eu consigo copiar aqui, mas não sei. Vejam lá se conseguem apanhá-lo assim pelo nome dele, Rafael Kiso. Eu encaminhei, Ana, para elas no Tá. direct. Pronto, Já, ok. Direto. Tá bom. Perfeito. já foi, já. Perfeito. Mais alguma observação? Não? Quero a ajuda da Ana depois, outro dia, para aprender a gastar, Ana. Eu poupo Tá. demais. Sim. Agora eu preciso aprender a gastar corretamente no meu. Como o nosso projeto com essa reserva era comprar nossa casa, não conseguimos, devido à oscilação de renda, não conseguimos financiamento no banco. Então, agora a minha ideia é realmente investir no trabalho para almejar, conquistar e ter mais condições.
Só que eu vejo que tem uma discrepância muito grande em alguns serviços que talvez você possa me ajudar, tipo fotógrafo, tipo marketing. E às vezes eu vejo assim que se eu for para a capital, o pessoal cobra muito caro. Se tu tiver indicações, depois a gente conversa em off, porque às vezes a gente acontece, né? O curso eu sei que é realmente com a intenção de aprender o financeiro, mas como o meu esposo é um alemão também que poupa bastante, a gente chegou no nível que agora eu preciso investir esse dinheiro de maneira inteligente. Guardar demais também não é bom. Eu estou me Isso, privando de algumas coisas que podem estar sendo um empecilho do meu crescimento profissional por estar guardando dinheiro desnecessariamente. isso, perfeito. Uhum. Vamos conversar sim, é bem importante isso. Tá bom, então. Obrigada, Tão meninas. maravilhosas. Obrigada por tudo. Gratidão, um beijão para vocês e boa noite. Até mais. Prazer em conhecê-las. Tchau, Ana Moura. Tchau, Obrigada. gente. Prazer. Tchau, Jéssica. Tchau, tchau, Até Aline. Até daqui a mais. pouco, né? Tchau. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau.